das 9, né? Até. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Povo de Deus, mais uma vez é uma alegria poder estar aqui essa noite. Quero, nessa oportunidade, glorificar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Gedaías. Pastor Gedaías, que completou mais uma primavera, está super novo e é campeão, gente boa, porque é difícil um pastor como o senhor. Santa Cruz é um campo privilegiado. O senhor sabe que a gente lhe ama, a gente está lá do outro lado, mas sempre que pode, estamos aqui, irmão, chamando o pastor Gedaías, a irmã Rosana. Aí quando ele demora para responder, antigamente, os irmãos mais novos, que usavam lá o MSN, Tiago, não tinha uma coisinha que a gente apertava lá, aí tremia, né? Só que nós não temos esse negócio aqui. Aí tem que ligar, não tem jeito. Então eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, que Deus continue lhe conservando com essa simpatia toda que o Senhor tem. E para mim é um exemplo, é uma pessoa que eu procuro espelhar a minha vida em ministério durante esse tempo que nós temos passado ali no Vale do Ribeira e Baixada Santista. Que Deus abençoe ricamente esse corpo de obreiros, que o Senhor possa continuar honrando esse trabalho, irmã Rosana, que é essa guerreira, né, aqui nesse campo fazendo obra de Deus, os demais obreiros que aqui estão. Fico feliz de poder estar aqui, irmãos, para nós, minha esposa que está ali. Os irmãos sabem que só o fato da minha sogra estar comigo, eu já tenho garantia no céu. Então está aqui minha esposa, Janaína, está ali a minha sogra, né, meu cunhado, meu filho mais novo, é a melhor sogra. Orando por ela, né? Que Deus abençoe ricamente minha família. E para mim é uma alegria poder estar aqui, irmãos, adorando a Deus. Quando entrei ali por aquelas portas, eu fiquei muito feliz, meu coração se alegra sempre em poder estar aqui, porque a gente acompanha o pastor Gedaías, os cultos, sempre que a gente pode, e a gente lá do outro lado sempre está glorificando a Deus com o Senhor aqui, viu? Pode ter certeza disso. Rever aqui o Tiago, que é um amigo, um irmão de alguns anos já, né, Tiago? A gente não pode falar a idade, né? Temos o Tiago Pedro ali também. Parece que eu estou vendo o cabelo dele branquear, é uma impressão minha, pastor Gedaías. Tá ficando meio branco, mas tá ficando, Eloy, tá ficando charmosão, né? Porque ele tem altura e eu não tenho. Que Deus abençoe, guerreiro, ricamente a vida de vocês. Meus irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Que Deus abençoe esse servo de Deus que acabou de cantar. Que benção, viu, varão? Que benção. Que Deus continue usando ricamente sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo 4, quero ler um texto muito conhecido com os irmãos. Eu falei, pastor Gedaías, assim com muito respeito, falei para o Tiago, pastor Tiago Reis, que eu não vou falar mais quando vou vir para cá, não. Porque o pastor Gedaías sempre me pega, e eu gosto de vir para te ouvir, mas é um prazer poder estar aqui para poder falar. Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, se puder projetar para nós. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, essa noite gostaria que você levasse para casa uma palavra para que você possa refletir. É que certamente a ordem de Jesus ainda continua para mim e para você. E a ordem dele é essa, capítulo 4 de Marcos, verso 35. Eu vou ler até o verso 41, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e levantou-se uma grande tempestade, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa.
Quem é que estava lá, irmãos? Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Quantas vezes a gente faz essa pergunta para Jesus, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve. E houve o quê? Não, espera aí, irmãos. Houve o quê? Então, por favor, diga para alguém assim, ó. Diga assim, ó. Houve grande. Diga: o que Deus tem para você é grande bonança. Tome teu assento, por favor. Meus irmãos, esse texto é verdade que é muito conhecido por nós, também é muito pregado em nossos púlpitos, mas a palavra que eu quero que você leve para casa é que a ordem de Jesus é para passar e para chegar. Eu quero que você volte hoje para sua casa pensando nisso. Eu tenho que passar e eu vou chegar. O texto que nós lemos no Evangelho de Marcos, e aos estudiosos da Bíblia sabe que o Evangelho de Marcos é tido como um dos evangelhos mais antigos da Bíblia. E ele tem a preocupação, especificamente, de poder narrar, dando enfoque ao ministério de Pedro, é aquilo que acontecia durante a vida de Pedro quando seguia a Jesus. Mas quando lemos essa narrativa bíblica desse evangelista, que vai trazer para nós experiências que não são diferentes de nós, ainda que esses acontecimentos tenham acontecido há mais de 2000 anos atrás. A nossa vida também passa processos como esses homens que estavam seguindo a Cristo. Quando lemos os evangelhos, desde o evangelho de Mateus, como foi lido hoje aqui, e até o evangelho de João, mas precisamente os 3 primeiros evangelhos, nós vamos encontrar Jesus fazendo uma chamada para alguns homens. Deus estabelece esses homens como seus discípulos e logo mais se transformam em apóstolos de Jesus. O que nós encontramos dentro desse contexto bíblico é que a vida desses homens, mesmo estando seguindo a Jesus, eles não estavam isentos de passar por problemas, por escassez, por dificuldades, por limitações. Nós estamos vivendo nesses últimos tempos uma geração imediatista, a geração do agora, a geração do já, a geração do momento. E quando não acontece nada, já é o motivo de não vir ao culto, já é o motivo de não vir para a escola dominical, já é o motivo de entregar a chave da congregação, já é o motivo de desistir do ministério, porque nós, ouvindo tantas pregações que elevam, às vezes, o nosso ego e o nosso orgulho diante daquele que pode todas as coisas, acabamos achando que Deus é obrigado a fazer, e se Ele não fazer, então eu não tenho um compromisso com Ele. Mas quando olho para esse texto bíblico, encontro os discípulos dentro de um propósito divino. Eles me ensinam a responsabilidade de manter o meu compromisso, de manter a minha aliança, de manter a minha vida de altar, mesmo enfrentando algumas situações adversas. Jesus, no capítulo 4 e o verso de número 35,
Iniciamos lendo que Jesus, ele dá uma ordem. Essa ordem, ela não foi dada quando era dia, porque talvez, quando nós enfrentamos algumas tempestades na vida, nós dizemos, por que Deus não pôde fazer diferente? Por que as coisas não poderiam ter acontecido dessa maneira? Mas a ordem dele não aconteceu pela manhã, porque talvez pela manhã eu estaria um pouco mais motivado, porque de repente pela manhã eles poderiam ter comido um bom café da manhã, um bom pão torrado, talvez eles poderiam ter se alimentado e estado com aquela boa energia. E é interessante que quando nós estamos naquele momento de ápice, que você levanta de madrugada, que você vem para o culto fazer os seus ensaios, e você mobiliza os irmãos nos ensaios até orar, falar novas línguas. E é nesse momento que a gente diz, pode vir o inferno, pode vir o diabo, pode vir o que for, porque agora, se ele vir, ele vai cair. Mas não é nessa hora que às vezes a ordem vem para atravessar. A ordem ela vem quando já é tarde. Porque quando já é tarde, meu pastor presidente, nós estamos cansados. Quando já é tarde, nós já estamos desfalecidos. Quando já é tarde, nós não temos mais vigor para poder dar uma abraçada no mar. Quando já é tarde, é aquele momento que você diz, eu não tenho mais possibilidade de avançar. A ordem vem, não é quando nós estamos fortes. A ordem não vem quando você está cantando com toda a força, mas ela vem quando você chega entrando por essas portas, dizendo, hoje eu preciso de uma palavra, hoje eu preciso de um renovo, hoje eu preciso de uma direção. E eu tenho hoje aqui essa noite uma palavra de Deus para você. Jesus não chega atrasado de maneira nenhuma. A ordem foi dada. Você pode estar cansada, você pode estar exausto, mas a palavra ainda ecoa os anais dos séculos para dizer, passa para o outro lado. E a ordem de Jesus, ela é bem clara em dizer para os discípulos para atravessar. É interessante que muitas vezes na nossa vida, Deus permite a gente viver sempre o desconhecido. Porque quando as coisas elas estão sobre o nosso controle, é fácil de dizer que Deus é grande. É fácil de dizer que Deus é fiel. Mas muitas vezes a nossa vida, ela vive esse contexto. Porque passar para o outro lado significa enfrentar o desconhecido. Significa enfrentar o desconfortável. Significa enfrentar o improvável. Porque você não sabe o que tem do lado de lá. Você não sabe o que é que vai acontecer. E aí Deus começa a mexer as coisas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Essa mensagem tem o endereço certo de Deus. Porque eu ia ministrar uma outra palavra quando o varão começou a cantar. O Espírito Santo me dirigiu para essa mensagem. Deus está dizendo para alguém que está sendo sacudido, que está desconfortado, mas Deus está mandando lhe dizer, não se preocupe, aquele que dá ordem para atravessar, é aquele que vai cuidar de você durante esse processo, para que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Do outro lado tinha Gadara, do outro lado tinha um território gentil, do outro lado era fora da zona de segurança desses discípulos. E agora eu aprendo uma lição que eu quero que você guarda com você. Toda vez que Deus nos chama para o outro lado, Ele está nos chamando para o crescimento. Talvez você não esteja entendendo o momento,
mas Deus está promovendo crescimento em você. Essa dor vai promover crescimento em você. Essa tempestade, ela não vai matar você, mas ela vai produzir crescimento na sua vida. Eu vou compartilhar com você algumas lições importantes que nós aprendemos com Jesus. Nós aprendemos dentro desse contexto, porque talvez essa tempestade poderia não acontecer. Conversando com alguns amigos em uma sala de teologia, alguns diziam: olha, vamos trabalhar mais a lógica e menos a espiritualidade, pastor Tiago. Porque se nós formos trabalhar a lógica, pastor Gedaías, dentro dessa mensagem mais motivadora que nós ouvimos hoje em alguns lugares por aí, se Jesus está no barco, não poderia ter tempestade. Por qual razão? A lógica é simples. Ele contém ainda os atributos divinos. Ele é onisciente. Ele sabe do que vai acontecer, senhores obreiros, no teu amanhã. O diabo não sabe. O diabo pode fazer suposições diante daquilo que você está vivendo, porque existe uma lógica no reino e na vida que serve tanto para nós crentes, como também para os descrentes, que é a lei da semeadura. O diabo sabe que se você for fiel a Deus, o diabo sabe que se você for comprometido com a obra espiritualmente, financeiramente, se você não é um crente briguento na igreja e fora da igreja, se você é um homem ou uma mulher que busca uma vida reta diante de Deus, o diabo, ele supõe que você vai viver uma vida com Deus. E eu não estou dizendo isso, que só viverá uma vida abençoada financeiramente, mas você viverá experiências ao longo da sua vida. O que me promove experiências com Deus não é descendo a ribanceira, como dizem por aí, que descendo todo santo ajuda. Isso não tem crescimento nenhum. A vida de conforto não gera crescimento. O que gera crescimento é quando você está no meio de momentos que para você não tem jeito, mas você colocou a sua vida no altar. Você veio para um trabalho de campanha na igreja, você veio orar na igreja, você fez propósito com Deus e você diz: não era para dar certo, mas eu orei e o céu se abriu para a minha vida. Quem já foi abençoado por um milagre aqui? Pergunta para alguém do teu lado aí, diga assim: Deus já fez algum milagre na sua vida? Provoca essa pessoa do teu lado aí, irmão. Dá uma mexida nele ou nela, diga: Deus já fez algum milagre na sua vida? Diga: Jesus está vivo aí na tua vida? Então você pode contar para alguém com convicção que Jesus te curou, que Jesus abriu portas, que Jesus salvou. Mas eu quero que você entenda a ótica que eu quero te levar aqui essa noite. O caminho que eu quero te levar é que às vezes nem sempre acontece desse jeito. Nem sempre, quando nós estamos fazendo a coisa certa, senhores músicos e cantoras, acontece dessa forma. E aí que surge a pergunta que os discípulos fizeram quando eles não tinham saída. Quando eles notaram que as águas entravam e enchiam o barco e não tinham o que fazer, mas eles sabiam que alguém estava lá, porque o problema não é o barco estar cheio, o problema só ficaria sério se Jesus não estivesse lá, mas eles sabiam que Jesus está ali. O segredo não é se o barco é bonito, o segredo não é se você tem uma vida, o segredo é se Jesus está no barco. Porque se Jesus estiver no barco, eu vou falar uma coisa aqui para você, embasado na tempestade de Paulo. O barco às vezes afunda, pastor Gedaías. Olha para alguém do lado aí, diga assim: ó, o barco às vezes afunda. Ah não, irmão, fala aí para esse crente aí, vai. Eu quero provocar a sua reflexão aqui essa noite, porque nós estamos ouvindo muita coisa que às vezes não pode acontecer. Diga para alguém aí, diga assim: ó, crente morre também. Fala aí, irmã. Fala: crente fica doente.
Diga, crente passa por tempestade. Diga assim, mas se Jesus estiver, o barco pode afundar. Agora, chacoalha essa pessoa, diga, mas você não afunda com ele. Vai. Quem crê nesse negócio? Preste bem atenção. A Bíblia diz que os discípulos, eles recebem uma ordem de quem? De Jesus. A ordem não foi de uma pessoa qualquer, a ordem era de Jesus. Eles estavam fazendo o que era certo. Eles não estavam fazendo nada errado. Eles estavam no caminho da obediência. Porque a ordem era: atravesse, entra no barco e vai. Eles estavam fazendo o que Jesus falou para fazer. Então eu quero que você guarda essa palavra na sua vida, que é uma lição importantíssima para nós. A direção de Deus não nos livra de tempestade. Quem está me ouvindo? Diga bem alto comigo, diga assim mesmo. Vamos lá, porque você é assembleiano, pentecostal, batizado nas águas, no Espírito Santo e com fogo. Quem é batizado no Espírito Santo e com fogo aqui? Então vamos lá, diga assim bem alto, diga assim ó, mesmo estando na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, eu não estou isento de tempestades. Os discípulos estão fazendo o que Jesus manda. Os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. Os discípulos estavam obedecendo a Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você que é muito importante, às vezes, na nossa trajetória cristã, fazer ponderações, reflexões, pensar, refletir, quando acontecem alguns desajustes na nossa vida. Por quê? É importante buscar de Deus o discernimento para saber por que nós estamos enfrentando aquela situação. Eu sempre digo, e repito aqui essa noite, às vezes você está sendo fiel, é dizimista, é ofertante, e às vezes pode sofrer problemas financeiros. E aí que eu digo, esses problemas podem ser oriundos de duas formas, podem vir de dois caminhos. O primeiro caminho que você deve refletir é se você está sendo um bom gestor da sua casa. Você está sabendo comprar, você está sabendo ganhar, você está sabendo guardar, você está sabendo administrar, porque nós temos o hábito de pegar esses problemas e atribuir a duas pessoas, ao diabo, que é o primeiro, e depois a Deus, menos a nós. Então é preciso você pensar de onde vem muitas vezes alguns problemas. Segunda coisa, se você está fazendo o que é certo e as coisas fogem do lugar, eu tenho uma mensagem para você: não pule do barco, não desista da chamada, não entregue a congregação, não entregue o seu cargo, não falte dos cultos. Mas pastor, eu estou fazendo o que é certo, eu vou para o culto, eu dizimo, eu ajudo, eu estou cooperando e o negócio está virado. Fique na direção que Deus estabeleceu para você, porque se Ele permitiu a tempestade, Ele vai fazer a tempestade se acalmar na tua história. Aleluia. Então entenda e não seja um murmurador no ano de 2026. Estar na direção de Deus não significa estar livre de tempestade. A tempestade veio da mesma maneira. Eles obedecendo. Obediência, guarde com você, nunca será isenção de crises. Quem está me ouvindo? Tem alguém aí? Grita bem alto para você não esquecer. Verbalizar ajuda você a memorizar.
Porque só 30% do que você ouve você consegue guardar. Aí você pode esquecer, diga bem alto comigo, em nome de Jesus. Diga: obediência não é isenção de crise. Pega na mão de alguém, diga isso, diga: obediência não é isenção de crise. Diga: mas se tiver crise, diga: se tiver vento, diga: se tiver mar agitado, diga para alguém: se tiver tempestade, diga: o que importa é se Jesus está no teu barco. A tempestades, ela surge, não era exatamente no começo. E é interessante isso, que a tempestade, ela não vem quando eles começam a trafegar. Eles estão no meio do mar. Os barquinhos estavam com ele. Eles já estavam na metade do caminho. Porque às vezes, no começo, todo mundo começa bem. Eu me lembro, pastor Judaías, e hoje eu tenho isso por experiência, os senhores também aqui no curso de teologia. Quantas pessoas começam animado? Hein, pastor Walter? Quantas pessoas começam bem? Eu vou me formar. Eu me lembro, Tiago, quando eu cheguei no seminário, nós estávamos mais ou menos, estava lá com os meus 18 para 19 anos naquela época. Nós estávamos em torno de uns 100 jovens lá. Era o limite máximo. E mais os segundanistas, terceiranistas e os quartanistas. Mas é interessante que quando a gente começou a conversar com aqueles que já estavam concluindo o seminário, na minha época a gente não tinha esse privilégio que nós temos aqui, de ter uma escola teológica na igreja. Por favor, diga para alguém do teu lado aí, diga assim, ó, estude na escola teológica aqui na igreja. Fala isso. Aproveite isso, senhores obreiros. Eu não sou tão velho assim, minha esposa é mais velha do que eu. Não parece, mas é. Mas na nossa época, naquela época, para fazer um curso de teologia, para estudar, para ter uma noção, para se capacitar como obreiro, para estudar isso, tinha que estudar, ou é pelo Bernardo Johnson lá em Campinas, e tarde, mas era muito difícil de conseguir. Tinha outro lá em Brasília, mas a gente tinha que ir, o seminário estava de portas abertas, agora mudou tudo esse sistema nosso de educação, em parte, mas hoje a gente tem a oportunidade de se capacitar aqui, aos pés do Gamaliel. Não é privilégio, é privilégio de poucos. Mas preste bem atenção, é interessante que todo mundo começa bem animado. Os jovens que estudam podem dizer isso. Todo mundo começa motivado, vai fazer um trabalho, todo mundo vai animado. Mas quando chega no meio dos anos, é a hora que o profeta tem que profetizar: aviva sua obra, aviva sua obra. Você põe um obreiro na congregação e ele começa animado, você diz: agora vai dar. De repente ele já está voltando com a chave da congregação: coloca outro, pastor, porque não dá para mim mais não. Você confia cargos, ele começa bem, mas ele desanima fácil. Porque quando o barco chega no meio do mar, é aonde o vento assopra, é aonde os impedimentos chegam, é aonde a tempestade vem. E é interessante que dentro do original do hebraico, aquela tempestade, ela não é uma tempestade normal, oriunda de ventos normais. É uma tempestade espiritual ocasionada no mar. Por quê? Porque todas as vezes que você se empreender em obedecer à vontade de Deus, o diabo vai esperar você se cansar. Porque quando você estiver lá no meio, ele vai vir com tempestade. Mas não se esqueça, Jesus continua lá.
Jesus continua lá. Eu estou aqui hoje como profeta de Deus para dizer para alguém que chegou aqui, que está dizendo: não vai dar, o barco vai afundar, a minha casa vai cair, os negócios não vão prosperar. Jesus está dizendo: se liga, eu ainda estou no teu barco. Aleluia. Quando olhamos para esses discípulos, nós vamos encontrar esses discípulos enfrentando uma tempestade. O barco está enchendo. Olhamos para a Bíblia Sagrada e você vai detectar Jonas, que pega uma tempestade porque estava fugindo. Você vai encontrar Noé, quando as águas eclodem. E no capítulo número 8 do livro de Gênesis, vai ter um versículo que Deus aquieta, lembra de Noé, e vai assoprar um vento para aquietar as águas. Mas agora, você não encontra Jonas fugindo, você não encontra pessoas desobedecendo, você encontra discípulos atravessando, seguindo a ordem de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra que eu vou dizer a você. A tempestade que vem, a tempestade que surge, a tempestade que apareceu, olha aqui, ela vem como processo de Deus para a sua vida. Eu estou dizendo que é processo, não é punição. Então, essa noite, Deus está dando para nós o discernimento espiritual, para dizer que nem toda luta significa que você está fora da vontade de Deus. Essa luta está te preparando para uma experiência grande. Levanta a tua mão para o céu aqui essa noite, em nome de Jesus. Te prepara, porque você vai contar o testemunho dessa tempestade. O diabo achou que ia te destruir, o diabo achou que ia te matar, o diabo achou que ia te afogar, mas o poderoso de Jacó está do teu lado para garantir que o seu destino será de triunfo, diz o Senhor aqui essa noite. Quando olhamos para os discípulos, então eles se preocupam com algo. O barco afunda, mas quem está no barco é Jesus. Jesus está no barco. Agora olhamos para os discípulos, quando eles incomodam a Jesus, quando eles chamam a Jesus, eles precisam viver uma experiência poderosíssima. A experiência que eles precisam viver era a experiência de saber quem é Jesus. Porque tem muito crente com Bíblia na mão, que até fala que Jesus é bom, Tiago. Até diz, irmã Rosane, que Deus é maravilhoso, mas não conhece Jesus. Jesus é o único que tem autoridade para ordenar que o vento se cala e que o mar se aquete. Enquanto eu estou pregando, Jesus está entrando na tua casa, Jesus está entrando no teu casamento, porque eu estou ouvindo barulhos de ventos e rugido de mar, e o Espírito Santo está dizendo: filho, eu estou passando lá, eu estou acalmando aquela tempestade, eu estou aquietando aquele mar, aqueles demônios que te afrontaram, aquele negócio que queria te colocar em exposição e vergonha. Hoje o Todo-Poderoso está dizendo: eu tenho autoridade para dar ordem para o mar se aquietar. Aleluia. Qual é o propósito de Deus permitir o vento sacudir? Qual foi o propósito de Deus permitir o mar fazer com que as águas entrassem dentro do barco e Jesus dentro dormindo? Porque nós confundimos uma coisa: silêncio com ausência. Quem está me ouvindo?
Tem alguém ainda aí? Tenho 5 minutos ali, ó. Então diga essa palavra que o pastor Gedaías disse. Diga: nem todo silêncio é ausência de Deus. Diga: se Deus não falou ainda, diga: não saia da rota. Diga para alguém aí, diga assim, ó: não saia da rota. Diga: não pula do barco. Diga: não se desespere. Diga: continue. Diga: ele está em silêncio, mas ele não está ausente. Ele está quieto, porque ele quer que você conheça quem é ele na sua história. Quando Jesus levanta, e a tempestade ela vem com um propósito de nos ensinar que silêncio de Deus não é ausência de Deus, mas também ela vem para nos ensinar a saber quem eu sou e quem Ele é. Porque talvez você ainda não saiba quem Ele é. E a tempestade, pastor Gedaías, revela a minha fragilidade. Eu não sou o cara. Eu não sou aquele, eu não sou o poderoso. Não. Se não for eu, não acontece. Se não for eu, para o pastor Gedaías me colocar lá, não vai acontecer nada. E nós temos um grande problema na igreja, que nós não motivamos quem entra. Pelo contrário, a gente faz figuinhas para que o pastor erre na decisão, para que o que assumiu o comando não prospere. Mas a tempestade vem para esse fim, revelar quem eu sou. E quando ela chega, a gente se decepciona, porque a gente conhece o verdadeiro eu, porque eu fico com medo, porque o barco quer afundar. Quem é que quer morrer aqui? Tem alguém? Às vezes a gente não tem tanto tempo assim, mas quando dá, a gente vai na beira do mar e fica olhando, meu pastor. O senhor vê lá na Ilha Comprida, aquela imensidão, não tem fim. E o senhor sabe que coisa mais ruim é quando alguém pela primeira vez, como nós saímos daqui, e vai para lá, na beira do mar. E eu me lembro que quando nós mudamos uma quadra, a gente teve dificuldade de dormir, porque a gente ficava com medo do barulho. Mas quem estava lá estava acostumado já. Vocês não ouviram, irmão, o barulho que estava aí? Ouvi não, pastor. Falei: rapaz, não é possível. Eu com a minha esposa passamos a noite inteira sem querer, orando, com medo das águas vir para cima. Mas era nós, pastor Valdo, que não estávamos acostumados. E o barulho da maré subindo apavora. E a gente começa a ver que nós somos pequenos demais, fraco demais. Porque quando eu acho que eu posso, ele vai ficar em silêncio até você gritar. Aí quando você gritar, quando você clamar, quando você reconhecer, quando você olhar para você e diz: não tem como, as minhas possibilidades financeiras se foram, as minhas influências amigáveis se foram, a minha capacidade estratégica se foram, as minhas habilidades da pescaria e de comandar o barco. Pedro, eu não sei o que fazer. Incomoda ele, acorda ele, e aí você tem que chegar lá e dizer: eu não posso nada, mas tu podes. Eu vou finalizar, mas eu quero que você olhe para você essa noite e entenda que essa tempestade, só um tem poder para acalmá-la. Ele está com você aí. Ele está com você aí. Ele está com você aí. Ele vai voltar para a tua casa, e quando você chegar lá hoje, Ele já está lá, garantindo que o destino será seguro para você. Mas olha aqui para mim. Para Pedro, principalmente para Pedro,
Isso era ruim. Se você me contrata para trabalhar na sua empresa, quem está me ouvindo aí? Se você me contrata, Pastor Tiago, para trabalhar com a parte financeira, e você que é o expert, o inteligente, que trabalha em banco, que sabe mover as coisas, e de repente se depara numa situação que você tem que dizer para mim, aqui para mim já não dá mais. Eu não tenho condições, eu não sei o que fazer aqui. Os números aqui eu não sei o que está acontecendo. Para quem sabe, é humilhante, é ruim. Mas é tempestade, Pastor Judaías, ela vem por isso, para mostrar que diante dela nós não conseguimos, mas para revelar quem Ele é. E Ele se revela na tempestade. Eu vou terminar dizendo a você, Deus vai se revelar para alguém aqui. Ele vai se apresentar no meio dessa tempestade. Você está pensando que Ele está ausente. Não, Ele está deixando você fazer tudo o que você pode fazer. Porque quando acabar as tuas forças e reconhecer que você não pode, Ele vai se levantar. Levanta a tua mão para o céu essa noite, porque Jesus está se levantando por você. E quando Ele se levanta, ou quando Ele parou, ou quando Ele abriu a sua boca, houve milagres acontecendo. Com a permissão do pastor Gedaías, por gentileza, fique em pé. Quem eu sou? A tempestade revela quem você é e quem Deus é. E essa revelação Deus vai dar para mim e para você. Eles caminharam com Jesus, mas não conheciam Jesus. É por isso que eles fazem a pergunta: quem é este? Pergunta para alguém aí: conhece Jesus que anda no teu barco? Vai, pergunta aí. Conhece o Jesus que anda no teu barco? Vai, dá uma provocada aí, irmã, nessa irmã pentecostal aí, nesse crente aí, todo bonitão, cheiroso. Pergunta aí, diga: você conhece o Jesus que anda com você no seu barco? Diga: você vai conhecer Ele hoje. Diga: Ele vai se revelar para você na tua história, no meio da tua tempestade, no meio dessa tormenta, no meio desse vento, no meio dessa situação. Ele vai se manifestar. E agora, a Bíblia diz que Jesus, Ele declara e Ele libera uma palavra. Porque a tempestade, ela nunca vai definir o fim. Por mais que pareça, ela não vai definir o fim. Por mais que seja doloroso, ela não vai definir o fim. Por mais que o barco esteja parecendo que vai afundar, mas ela não vai definir o fim. E eu vejo Paulo debaixo de uma ordem de Deus e debaixo de uma direção, indo para Roma, e o Senhor diz: fica tranquilo. E essa palavra que eu quero deixar liberada aqui, pastor Gedaías, para cada crente que está aqui. Porque se Jesus estiver no teu barco, as pessoas que andam com você estarão seguras. Pega na mão de alguém, por gentileza. Diga para essa pessoa em nome de Jesus, diga: se Jesus estiver no seu barco, quem anda com você vai estar seguro, vai estar seguro, porque a palavra de vitória foi essa, Paulo: o barco vai afundar, mas ninguém vai morrer. Eu quero fazer uma oração aqui essa noite. Posso? Sai do seu lugar. Você que ouviu a voz de Deus bradar no meio da tempestade. Eu não preciso saber qual é, eu não preciso saber qual é o seu problema, mas o que eu quero saber depois é o culto que você vai pedir oportunidade e vai dizer: pastor Gedaías, eu estava naquele culto
e conheci o Jesus que anda no meu barco. Ele não é simplesmente o filho de um carpinteiro, ele não é simplesmente um homem qualquer. Quem é este? É o poderoso de Jacó. Alguém que ouviu a voz de Deus, que precisa que haja calmaria, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, porque o mesmo vento que assoprou para tentar fazer o barco afundar, não afundou, mas ele veio com um propósito, para levar, pastor Gedaías, essa ventania da tua vida. Ele vem para ser instrumento de Deus, para te levar com mais agilidade para aquilo que Deus tem para você. Deus tem um milagre do lado de lá, você não pode desistir. Você que tem uma tempestade ou uma situação que te incomoda, vem aqui na frente. Vem aqui, eu vou te dar um minutinho para vir. O louvor pode ir cantando, pode ir cantando. Eu vou te dar um minutinho, você que ouviu essa palavra e tem algo na sua vida que está fora do lugar, está te incomodando, mas hoje o Senhor está dizendo: vem que eu vou soprar, 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 vem que Jesus vai se manifestar com curas aqui essa noite. O Senhor vai se manifestar com milagres na tua vida, porque o homem que está no barco, ele tem a palavra de vitória. Venha receber. Venha receber. Venha receber de Deus. Venha, não tenha vergonha. Venha receber. Poderoso Deus, nós te glorificamos aqui essa noite. Aqui estão suas filhas, seus filhos, e o Senhor conhece, o Senhor sabe dos desafios, dos problemas, das tempestades. O Senhor conhece das lutas. O Senhor sabe, Senhor, qual é o processo. Mas eu oro aqui essa noite como teu servo, debaixo da autoridade que o Senhor delegou a nós. Jesus, libera uma palavra que este mar se aquieta, que este vento se cala, que este mar se aquieta, que este vento se cala, que este mar se aquieta e que este vento se cala. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quem adora, os obreiros, por gentileza, podem nos ajudar. A ordem do chefe, coloque as mãos, porque o Senhor vai colocar a dele com vocês, e com a imposição de mãos, receba a cura agora, receba a libertação agora. Senhor, a tua palavra foi liberada que ninguém, alguém que acompanha o filho, o marido, Senhor, a família, meu Deus, não vai sofrer o caos dessa tempestade. Entra nessa casa, libera agora, Deus, uma palavra de vitória dada naquele dia. Eu ordeno em nome de Jesus: vento se cala, mas se aquieta-te. Vento se cala, mas se aquieta-te. Se você veio aqui e sabe o homem Jesus que está no barco, abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas quem pode dar glória a Deus? Quem pode falar novas línguas? O teu amanhã será um amanhã de milagres. Você pode fazer um favor? Você pode dar um abraço nessa pessoa, nessa sua esposa, nesse seu amigo, nesse seu irmão. Dá um abraço e diga: essa tempestade vai te gerar crescimento. Vai, fala para ela. Diga: essa tempestade, obreiros, vai te gerar crescimento. Não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Glória, oh glória. Volte para o teu lugar, glorificando a Jesus. Que coisa linda, Deus falou conosco esta noite. Ele está nesse barco. Aleluia. E pra cá está causando medo no teu coração, está causando dúvidas.
Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Ele andando. Sou eu, dono do Ele é dono do tempo, dono da vida. Sou eu. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Quem está